Nos últimos vídeos, a gente tem discutido aqui, refletido juntos aqui no canal, a respeito das duas hipóteses que nós temos na mesa sobre a demissão do Mandetta. A demissão que acabou não ocorrendo, mas era quase dado como certo que Mandetta seria demitido. Ontem à noite eu falei a respeito da guerra híbrida, que Bolsonaro ele divulgou essa reportagem, vazou essa informação de que Mandetta seria demitido, para depois vir a público e desmentir essa informação, causando confusão e fazendo a imprensa passar por trouxa. Mas hoje de manhã eu fiz um novo vídeo levantando uma outra hipótese, que de fato ocorreu uma pressão por parte de uma ala política, Rodrigo Maia, militares, o Supremo, e essa pressão fez com que Bolsonaro tivesse recuado na sua posição. E eu coloquei essas duas hipóteses na mesa. E nós começamos a discutir, vocês começaram a falar nos comentários, eu também estava falando com outras pessoas. E de fato, eu começo a considerar que a possibilidade das duas coisas tenham ocorrido. Elas não são fatores excludentes. E nós precisamos começar a considerar que a política, ela é um elemento complexo. Ela não é simplesmente algo preto no branco. As duas coisas podem ter ocorrido. Então, por mais que você queira brigar, por mais que você queira xingar, tentar impor a sua opinião, nós precisamos ter em mente, né? Todos nós, não só você, mas todos nós precisamos ter em mente que a política ela é um ambiente complexo e ela possui complexidades. É claro que o pedido a notícia vazada de que Bolsonaro demitiria o Rodrigo Maia, o Mandetta, ela pode provocar uma reação no Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia pode ter reagido da forma como reagiu, pressionando o Bolsonaro a não demitir Maia. Então o que pode ter acontecido? Bolsonaro de fato soltou a notícia, vazou a notícia que iria demitir o Mandetta sem ter a pretensão de demitir o Mandetta. E aí isso causou uma reação no Rodrigo Maia, e aí houve essa pressão e o Bolsonaro não demitiu porque ele já não iria demitir mesmo. Para nós entendermos essa dinâmica, eu tenho que trazer aqui para vocês a teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas foi desenvolvida lá atrás pelo Bertalanffy, que fala que as organizações elas são sistemas complexos, compostas por outros sistemas menores que desempenham funções específicas para que esse sistema se mantenha vivo. E essas interações desses agentes, desses elementos dentro desse sistema maior são interações complexas, mas fundamentais. E a política, ela é um elemento complexo. Ela possui seus agentes, ela possui os seus próprios elementos dentro desse sistema político altamente complexo. Para simplificar, eu vou trazer aqui para vocês o exemplo de uma floresta. Uma floresta, ela é um sistema. E dentro da floresta você tem vários outros sistemas menores. Você tem o rio, que é um sistema, você tem aquele passarinho, você tem as formigas, você tem as aranhas, você tem a onça, os animais, você tem as árvores, você tem as flores, você tem vários e vários sistemas, você tem o clima, tudo isso faz parte desse sistema dessa floresta. E quando você provoca uma reação, quando você causa algo, você cutuca, você instiga, você perturba um elemento desse sistema, você vai provocar toda uma perturbação no sistema inteiro, em um grau menor ou um grau maior. Por exemplo, se você vai e você arranca uma árvore da floresta, no todo da floresta você causa um impacto muito pequeno. Mas para aquela família de passarinhos que tem um ninho naquela árvore, você acaba provocando um impacto muito grande. Então você tem esses elementos e eles possuem uma interdependência e todo tipo de impacto, todo tipo de perturbação é uma perturbação que vai causar uma reação. E perturbação não é só uma perturbação de você ficar perturbando, cutucando algo negativo, não. Uma perturbação pode ser uma perturbação positiva, enfim, qualquer tipo de perturbação. É algo que tira você do seu estado de repouso, podemos colocar assim. E isso ocorreu ontem, com a notícia que o Mandetta seria demitido. Nós precisamos ter em mente que o Bolsonaro ele faz as ações que ele faz sempre pensando no seu público. Bolsonaro ele é forte se a sua base ela é coesa. Então nós precisamos saber que o bolsonarismo ele precisa ter união. Isso é importantíssimo nas nossas análises. Para que Bolsonaro se mantenha forte, ele precisa que a base tenha união. E quando essa base está coesa, quando essa base ela possui união, ele está forte. Porque o grande objetivo de Bolsonaro é 2022, é ser reeleito em 2022. Essa é o objetivo de Bolsonaro. E ele sempre faz isso, é um modus operandi de Bolsonaro. Ele primeiro solta uma notícia
para avaliar, para mensurar qual que vai ser a reação dos seus aliados, dos seus apoiadores. Então ele vê e começa a mensurar. A população apoia a demissão do Mandetta? A população apoia a demissão do Santos Cruz? Como que a opinião pública vai reagir perante isso? Perante essa notícia? E aí ele vai colhendo as informações, ele aprendeu a fazer isso nesses últimos anos, desde que ele foi eleito, ele aprendeu a fazer isso e ele sabe como agir antes de tomar uma decisão que pode ser impopular e ele perder a base dele. Só que como nós estamos em um ambiente complexo, a fala de Bolsonaro, a notícia vazada de que ele poderia demitir Mandetta, é claro que vai provocar uma reação. E de fato, o Rodrigo Maia pode ter sim intercedido e falado para que Bolsonaro não demitisse o Mandetta. Da mesma forma que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também ligou, deixa eu pegar aqui a reportagem, ele ligou para o general Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro da Secretaria de Governo, para avisá-lo que o Congresso não concordava com a demissão do Mandetta. Ah, mas eles estão fazendo uma intercessão pelo Mandetta? Claro. Por quê? Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Mandetta, eles são do Democratas. Eles fazem parte do mesmo partido. Percebam? Então, a demissão do Mandetta pode ter ligado um sinal de alerta dentro do Democratas. Opa, você não pode demitir o Mandetta, ele é do meu partido. E ele é um político que está crescendo, ele está ganhando uma notoriedade. Mandetta tem hoje mais de 70% de aprovação. É um político que está em constante ascensão. E ele é deputado federal. É um nome que pode sair, talvez, em 22, nas eleições para governador do Mato Grosso. Ele é do Mato Grosso do Sul, né? Para a eleição do Mato Grosso do Sul. Por que não? Então, quando o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, eles olham e percebem a possibilidade de Bolsonaro demitir o Mandetta ou fritar o Mandetta publicamente, eles observam que há um enfraquecimento político no Mandetta, que é um nome promissor para eleições futuras. Então, claro que eles vão reagir. E eles vão reagir no sentido de interceder por Mandetta, no sentido de ficar ao lado do ministro da Saúde, porque há um interesse político aí. E aí não vamos começar a discutir a respeito dos posicionamentos, do capital, que o Rodrigo Maia ele defende uma certa noção. É claro que tem isso tem em voga. A noção do capitalismo do Rodrigo Maia é diferente da do Bolsonaro. Isso é nítido. Há uma ruptura na direita. Isso é claro, isso é perceptível. Mas nessa questão do Mandetta, nós estamos falando de questões de poderes políticos. O Mandetta, ele é um político promissor para 22. Ele é um político muito promissor para democratas. Então, vamos protegê-lo, porque nós somos os democratas e nós precisamos proteger esse quadro, que é um aliado nosso, um elemento político promissor daqui para frente. Então, essa ação do Rodrigo Maia pode de fato ter acontecido. Essa ação do Rodrigo Maia e do Alcolumbre para defender o Mandetta, para pressionar o Mandetta, pode sim ter acontecido. E o Exército também pode ter intercedido pelo Mandetta, porque o Exército sabe que as ações de Bolsonaro podem acentuar a crise, aumentando a crise social e também a crise econômica. E o Exército não quer que a gente tenha uma desordem, porque senão o que vai acabar acontecendo? Vai baixar a Lei de Segurança Nacional, o Exército vai ser obrigado a ir para as ruas. O Exército vai ser obrigado a intervir. O Exército não quer isso. E principalmente, o Exército não quer manifestações como ocorreu no Ceará, em Sobral. Lembra o que aconteceu em Sobral? O senador da República, o Cid Gomes, quase foi morto. O Exército não quer essa insurgência por parte das hierarquias subalternas, principalmente da Polícia Militar. O Exército, as Forças Armadas, melhor dizendo, não querem que nós tenhamos motins nos estados como nós tivemos no Ceará. Então essa é uma preocupação também do Exército. E o general Braga Neto, ele é sim o responsável, foi designado pelo governo e ele é sim o responsável por conduzir essa crise que nós estamos vivendo, para gerenciar, para administrar essa crise que nós estamos vivendo. Isso não sou eu que estou falando, a mídia está falando isso. O Estadão, por exemplo, soltou uma notícia hoje, dia 7 de abril, às 10h35 da manhã, 10h36 da manhã para ser mais exato. Interventor da crise, Braga Neto, que é o general, ele é o ministro da Casa Civil, e o Ministério da Casa Civil, muitas pessoas diziam que era o ministério mais importante, porque ele tinha uma função de interlocução. É um ministério importantíssimo, é o Ministério da Primeira Grandeza, juntamente com o Ministério da Fazenda, ou o Ministério da Economia, o novo nome. Então, olha só essa notícia
do Estadão. Interventor da crise, Braga Neto age para evitar dispensa de Mandetta e é alvo de ala ideológica. Poder conciliado ao chefe da Casa Civil, escalado para coordenar as ações do governo sobre o coronavírus, é criticado pelo chamado Gabinete do Ódio do Planalto. E é claro que nós também vamos ter essa disputa dentro do próprio governo. Essa disputa militares e ala ideológica, militares e Olavo de Carvalho, isso já ocorreu no ano passado, é algo antigo. Nós precisamos lembrar, Mourão começou a se destacar, houve um processo de impeachment contra o Mourão. Marco Feliciano protocolou um processo de impeachment contra o Mourão. E o Bolsonaro sabia disso. Bolsonaro sabia que o Feliciano protocolaria esse processo de impeachment e não fez nada. Nós precisamos lembrar que o Olavo de Carvalho criticava duramente os militares. Até fez um comentário absurdamente maldoso dizendo que os militares se escondiam atrás de uma pessoa numa cadeira de rodas, falando do general Vilas Boas, que tem uma doença degenerativa e está numa cadeira de rodas. E essa guerra, essa disputa entre militares e ala ideológica, ela já veio se acentuando, já ocorria lá atrás, em 2019. Quanto mais os militares têm poder, menos poder tem a ala ideológica. E o outro também é verdadeiro. Quanto mais poder tem a ala ideológica, menos poder tem os militares. E essa é uma disputa normal dentro dos jogos de poder, dentro da dinâmica de poder da presidência da República. E os militares hoje, eles defendem uma posição que é uma posição diferente da posição defendida pelo Gabinete do Ódio. Os militares, eles até soltaram reportagens, notícias e pesquisas falando que eles defendem o isolamento vertical. O isolamento vertical não, perdão, o isolamento horizontal, que é esse isolamento que nós estamos vivendo hoje, que é um isolamento apoiado pela maior parte da população. E quando a população apoia o isolamento total, uma parcela considerável, a maior parte da população apoia o isolamento total, é claro que você enfraquece a outra opção. A outra opção fica enfraquecida, que é o isolamento vertical, defendido pelo Gabinete do Ódio, pelo Carluxo e também pelo Bolsonaro. Ou seja, nessa dinâmica, a população ela vai para o lado, está mais pendente para o lado dos militares, porque ela apoia o isolamento horizontal. E é claro que isso enfraquece os poderes de Bolsonaro. Isso enfraquece a ala ideológica. E isso enfraquece também os poderes do Carluxo, que tem vários e vários motivos para querer estar ali. Enfim, não vamos entrar nos detalhes do Carluxo, para que esse vídeo não se alongue muito. Mas o Bolsonaro, ele se sente enfraquecido. E nós precisamos lembrar o seguinte, aquilo que eu falei no começo do vídeo. O Bolsonaro, ele precisa ter uma base coesa. O bolsonarismo, ele só funciona na base da união. Quando os aliados de Bolsonaro se estremecem, o próprio presidente também fica estremecido. Ele conseguiu... Por que ele aumentou o tom nesses últimos dias? Porque as pesquisas de aprovação do Datafolha mostraram que as ações recentes de Bolsonaro não acabaram afetando tanto assim a sua base. Mas quando você percebe que tem militares falando algo diferente do discurso do Bolsonaro, isso causa uma certa ruptura. Opa, peraí. E aí o que acontece? Você precisa atacar aqueles que estão defendendo o ponto de vista diferente do presidente da República. Tanto que o Gabinete do Ódio está atacando o general Braga Neto e hoje nos Trending Topics do Twitter, estava lá Mandetta genocida. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, 5 para 6 da tarde, está aqui Mandetta genocida, é o 5º assunto mais falado no Twitter do Brasil. Tem mais de 21 mil tweets a respeito desse assunto. Mas por que estão falando isso? Porque o Mandetta ele não está liberando o tratamento com a cloroquina. E por que não? Porque ainda precisam fazer testes. Não é porque a pessoa usou a cloroquina e se curou que ela foi curada justamente pela cloroquina. Pode ser que ela iria ser curada da mesma forma. E os resultados que nós estamos tendo pela Fiocruz mostram que não há diferença. Então, para que eu vou usar o medicamento que não tem impacto comprovado no tratamento? Eu vou gastar mais dinheiro, eu vou desabastecer ainda o sistema de saúde, vou retirar esse medicamento do sistema de saúde, vou gastar mais dinheiro, vou submeter o paciente a uma droga, podendo causar alguma reação nele, sendo que é desnecessário. A cloroquina está sendo utilizada muitas vezes porque, como não há outro tratamento, vamos tentar, vamos colocar, porque já que não vai ter impacto negativo, já que não vai ter impacto positivo, pelo menos não tenha negativo, a gente vai assim mesmo. Está mais ou menos nessa situação. E o Mandetta não quer liberar, porque ele está esperando mais testes. E aí o que aconteceu? O Gabinete do Ódio levantou essa hashtag pressionando o Mandetta. E nós estamos tendo essa disputa. Por isso que
Como eu falei, o ambiente político é um ambiente complexo. Então Bolsonaro pode ter feito a estratégia da guerra híbrida. Se você quiser entender melhor o que é isso, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu falo sobre isso. Ele pode ter feito a estratégia da guerra híbrida sem ter a mínima intenção de demitir Mandetta, porque ele quer fritá-lo publicamente. Ele precisa de alguém para antagonizar. E agora que o Haddad, o Ciro, Lula, as esquerdas estão todas quietas, ele precisa antagonizar com alguém e ele vai antagonizar com Mandetta. Então ele precisa antagonizar com Mandetta. E mesmo sem querer demiti-lo, ele provocou uma reação no Rodrigo Maia. Provocando uma reação porque o Mandetta é do Democratas. E também provoca uma reação nos militares, porque não querem que a crise aumente o patamar. Não querem que a crise aumente o tamanho. E aí você, obviamente, provoca uma crise no gabinete do ódio, porque eles começam a atacar o Mandetta, começam a atacar os militares, que começam a aumentar os poderes, e aí a população começa a ficar mais do lado dos militares, apoiando mais os militares, não apoiando o Bolsonaro, e o bolsonarismo precisa ser coeso. Então é uma complexidade grande. A política não é simples. A política é complexa. E nós precisamos ter esse tipo de pensamento, ter esse entendimento de toda a complexidade da política. E daí nós podemos colocar fatores econômicos também, podemos colocar também a Fiesp, podemos colocar o capital, o mercado financeiro, mas para não dificultarmos ainda mais a complexidade dessa análise, vamos ficar só nesses elementos que eu falei no vídeo. Eu espero que dessa forma, graças às reflexões de vocês, a gente possa ter avançado um pouquinho no entendimento dessa situação e ter percebido que essas duas hipóteses, elas não são excludentes, elas são coexistentes, porque o Bolsonaro ele pode ter agido e provocado uma reação, pode ter blefado e provocado uma reação mais séria por parte de figuras políticas, entre elas o Rodrigo Maia e o Alcolumbre. Tá? Eu espero que a gente tenha... Nosso vídeo já ficou quase 17 minutos, mas essa foi uma reflexão bem interessante que nós tivemos graças aos comentários de vocês, então por isso que eu sempre peço para que vocês comentem, graças aos comentários de vocês, que a gente consegue ter esse tipo de análise e também agradecer o Oswaldo, que sempre me ajuda aqui nos vídeos. Nós tivemos uma discussão a respeito desse assunto, foi uma discussão bem interessante. Então muito obrigado a todos que deixaram comentários, se você quiser você pode me seguir no Twitter, é @profileoficial, e aqui na descrição vai ter o meu vídeo com a entrevista com o ex-senador Eduardo Suplicy. Só de clicar nesse vídeo que nós falamos sobre renda mínima, você já vai estar ajudando demais aqui o canal do Professor Leonardo. Então muito obrigado a todos os comentários, se inscrevam, ativem as notificações e me sigam no Twitter, @profileoficial.